Você é daqueles que não consegue parar de debater política? A gente aqui também é assim. Mesmo fora do período eleitoral, traz toda semana, toda sexta-feira, um assunto diferente, um convidado especial para a gente dar continuidade, falar mais sobre política aqui do nosso Café com Verdade. Hoje eu estou sem o Titi Lima está de folga, mas estou aqui recebendo Pedro Matos, vereador de Fortaleza. Seja bem-vindo ao Café. Obrigado, Bianca. Agradeço aí pelo convite, pela oportunidade. Agradeço também ao Grupo Cidade de Comunicação, o Café com Verdade, por estar aqui no seu podcast, né, do Titi também. Titi está de folga. E ter a certeza que esse podcast tem tido um alcance muito bacana, porque como a gente vinha falando anteriormente, vocês estão conseguindo humanizar aí, né, a vida do político, essa rotina da política, né, que a gente, no caso, como ser humano e como profissional, a gente tenta cada vez mais se aproximar da população, e um podcast como esse acaba aproximando, né, para que pessoas conheçam o nosso trabalho, nossa rotina, o nosso dia a dia. Muito obrigado. E fazer com que a política seja um assunto, como eu disse, do dia a dia, né? Envolve toda a população, envolve cada pessoa que mora aqui em Fortaleza, e muitas vezes essas pessoas se distanciam e vão buscar realmente saber quem são esses personagens, né, da política da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, apenas na hora de votar. Eleição, né? Verdade. E a ideia do podcast, do café, é justamente fazer com que esse se torne um assunto do dia a dia, da rotina das pessoas. Obrigada mais uma vez. E falando em humanizar, seu pai é um político muito conhecido aqui do nosso estado. Eu queria saber se essa relação que você tinha em casa com a política, na sala de casa, nas conversas do dia a dia, te fez se aproximar mais e ter mais vontade de também fazer parte ou afastar. O meu pai sempre foi um exemplo para mim, e isso acabou me aproximando de fato da política. Tanto eu acho que porque eu queria estar perto dele, né? Ele viajava muito, trabalhava demais, como também eu gostava desse sentimento de estar perto do povo. Eu lembro bem, quando eu tinha 9, 10 anos, eu acompanhava ele no interior do estado. E naquele período as eleições eram num formato diferente. Você podia dar brinde, né? Era boné, camiseta, chinela. Então, minha diversão do final de semana era ir com ele para o interior do estado e estar nessas rodas de conversa, de política. Então, desde novo, Maranguape, Maracanaú, ia para o Cariri com ele, eu estava presente, né? E lá em casa, sou eu e minha irmã, né? Minha irmã hoje é advogada, concursada, e ela não se aproximou da política assim. Eu acho que não teve essa vocação que eu tive, né? Eu acho que o amor pela política na minha vida falou mais alto, né? Só que lá em casa também minha mãe sempre me puxava a orelha para também não ir demais antes do momento certo, né? Ela gostava que eu me envolvesse com política, ali estivesse perto do meu pai, no começo de uma forma leve, né, como criança, mas depois já me profissionalizando, entendendo mais, né, ajudando ele nas eleições. Mas ela sempre puxava minha orelha dizendo, tipo, Pedro, você quer ser político, seja político, mas estude, né? Continue estudando, se forme. Quando tiver o seu momento de fato de entrar na política, você tem que estar preparado, porque a política, para você viver de política, é hoje, não é amanhã, né? Eu digo muito que eu estou vereador de Fortaleza, né? Você não é vereador. Sim. Amanhã é outra eleição. Eu brinco que o político, você tem um concurso público de 2 em 2 anos, né? No caso, o mandato é de 4, mas todo ano, de 2 em 2 anos tem eleição, né? E o povo é que coloca e o povo tira. Então, foi muito importante essa visão da minha mãe de me formar, né? Hoje eu tenho pós-graduação, sou mestre em Direito, tenho um escritório de advocacia, né, que atua, e graças a Deus isso me fez também me fortalecer ainda mais na política para ter a minha independência, né? Para não estar dependendo ali da vida pública, para não ter amarras ali com o sistema ou com a máquina pública. Isso me faz ter essa independência e me fez ter mais conhecimento para exercer o serviço público. Pedro, você falava agora há pouco sobre esse formato de fazer política que mudou ao longo dos últimos anos, e hoje a rede social ela é muito eficaz.
eficaz nas eleições e nessa aproximação, né? Os políticos que mais jovens, Sim. eles se utilizam bem, a velha guarda ainda tenta, né? Mas já entendeu a importância da rede social e você faz isso muito bem. Você acha que foi importante essa sua atuação que já acontecia na rede social para a sua eleição, para que você passasse agora na campanha em outubro? Com certeza. A rede social hoje é um local onde você passa a fortalecer os vínculos com quem você já construiu, né? E também passa a criar vínculos, criar novos laços, novas relações. Hoje mesmo eu estava vindo aqui gravar no podcast, eu gravei um vídeo, não percebi que estava sem áudio. Então gerou uma enxurrada de comentários. Pedro, tá sem áudio, tá sem áudio. Então você acaba se aproximando ali, inevitavelmente, de uma pessoa que eu não falava há 2 meses e voltei a falar ali. A pessoa tá atenta. E isso me impressionou também, porque tem vezes que a gente posta um vídeo no Stories e às vezes tá ali 1.000 pessoas visualizaram, 1.500 pessoas visualizaram. Mas nem sempre você tem a certeza que aquele público realmente, efetivamente está lhe assistindo, né? E quando você vê uma interação nesse sentido, né, é muito, muito bacana. Eu chegava em algumas reuniões de bairros ou como advogado eu fiz muito escritório de advocacia, profissionais liberais, e eles sabiam que eu já tinha feito ou pela advocacia ou por aquele bairro, né? Isso é muito importante, porque se não fosse a rede social, eu não chegaria a ter esse conhecimento do meu público do que eu já fiz, né? Seria algo assim que eu teria que chegar na reunião tendo que mostrar pela primeira vez. Na rede social eu já consigo chegar lembrando ele o que eu postei na rede social sobre aquela demanda ou aquele pedido que eu já tinha feito, né? A gente viu o que aconteceu com as eleições de São Paulo agora, municipais, com o Pablo Marçal, que provou o quanto é importante, porque a gente se viu no momento em que as eleições de São Paulo estavam sendo mais discutidas, inclusive, do que a do município daquele eleitor, né? Então, realmente a gente entendeu agora, os personagens que fazem política, o quanto a rede social é muito importante, né? Agora eu queria saber como é que quando foi o momento que você virou a chave, que você disse, realmente é isso que eu quero vou fazer acontecer. Quando eu estava me formando na faculdade de Direito, eu já participava de movimentos estudantis, centros acadêmicos, né? CA de Direito, e eu queria dar o primeiro passo, né? E meu pai é de Maranguape. Então, eu pensei, será que eu sou candidato em Maranguape? Só que eu já morava em Fortaleza, né? Sempre morei em Fortaleza. Eu tinha relações em Maranguape, mas o meu núcleo de amizade, de relações, seja no direito, seja das amizades pessoais, sempre foram construídas em Fortaleza. E aí eu decidi criar uma ONG à época, que era a Geração Inovar, que depois virou um instituto, para debater Fortaleza, né? Eu comecei a convidar amigos para participar, a gente começou a enxergar alguns palestrantes. Na época de 2012, 2013, a cidade passava por um momento de dificuldade de mobilidade urbana, né? Na cidade praticamente você andava com trânsito, era para o ônibus, para o pedestre, para o transporte de táxi, na época não tinha Uber, né? Era os carros em si, então era um congestionamento. Então a gente chamou muitas figuras assim para debater a cidade. O Fausto Nilo foi um deles à época, eu lembro. Até fico feliz porque a gente conseguiu chamar tanta gente boa e eu não tinha tanta expressão ainda, mas a galera gostava do formato que a gente criou esse instituto, né? Que era chamar especialistas para debater problemas e buscar soluções. E aí foi crescendo esse instituto, e aí chegou a época das eleições municipais. Eu falei, será que eu sou candidato? Será que eu não sou? Eu já estava formado e tudo. Em 2016 eu pensei, eu acho que eu vou, né? E aí fui construindo, fui fortalecendo, e na época eu perdi a eleição por 39 votos, né? Então foi um aprendizado, né, da minha carreira política, que hoje eu já enxergo com os outros olhos, que foi uma oportunidade que Deus me deu para me aperfeiçoar ainda mais,
para chegar no momento certo, né? Você conseguiu entrar para a legislatura, foi como suplente, exato, assumiu. E aí assumi o mandato e todas as vezes que eu tive essa oportunidade de assumir também foram momentos de escola, né? Eu pegava ali 4 meses, depois entrei mais 4 meses, depois me efetivei como titular mesmo, né? E isso foi me credenciando e fazendo com que eu me fortalecesse. Então, eu acredito que a virada de chave mesmo foi quando eu vi que eu estava no caminho certo, através do Instituto, da Geração Inovar, estava conseguindo ampliar minhas palestras até para o interior do estado. O pessoal já estava me chamando para sair de Fortaleza para fazer os núcleos do Instituto. E isso foi me fortalecendo para perceber que aquilo era um bom caminho, né? Que eu estava conseguindo pautar a política independente até da trajetória política do meu pai, né? Porque se eu tivesse escolhido talvez o caminho mais fácil, teria ido para Maranguape, né? Maranguape seria um local onde ele tinha uma influência política, era deputado federal, foi prefeito da cidade, mas eu decidi talvez trilhar um caminho mais difícil, que era uma eleição em Fortaleza, uma eleição dura, né, para vereador. Mas hoje eu agradeço por ter ido pelo caminho mais difícil. E seguindo os seus próprios passos. Exato. Sem fazer associação. Claro que sempre tendo ele como um exemplo, né, e seguindo, de certa forma, a linha política de coerência, ética e dos valores corretos que ele me ensinou, mas também criando o meu espaço, né, sem estar ali tendo uma dependência política ou 100% de um grupo ali por conta da trajetória que ele tinha. Isso hoje eu enxergo com bons olhos, mas eu lembro que em 2000, quando eu perdi a eleição, eu falei, poxa vida, por que eu não fui para Maranguape? Aí Deus vai colocando degraus, né, para você conseguir chegar. As coisas vão acontecendo. Já efetivado na Câmara, você pegou uma pauta importante, que foi a CPI da Enel, e você acredita que esse fato, essa caminhada, fortaleceu o teu nome também dentro da política? Com certeza. A CPI da Enel eu presidi a CPI da Enel, né, e fui também, agora após essa presidência da CPI da Enel, convocado para ser membro da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, acredito eu, por essa nossa atuação, né? Quer queira ou não, nós conseguimos levar todos os diretores da Enel para serem ouvidos na comissão. Chegamos a algumas conclusões que, de fato, a Enel tem um déficit gigantesco de atendimento ao público de Fortaleza. O sistema virtual de atendimento da Enel para com o fortalezense é péssimo. A realidade é que quando você tem um problema de falta de energia na sua casa ou então queda de energia no seu comércio, a Enel não presta esse serviço de reposição tão rápido, mas é muito rápida na hora de fazer o corte quando o cidadão deixa de pagar uma conta. Então, eu acho que a Enel ficou entre nas cabeças das reclamações do consumidor. Foi, né? Então... com certeza. E hoje, infelizmente, a Enel só tem 6 lojas físicas em Fortaleza. Nós temos 12 regionais na cidade, então praticamente é um atendimento que o público não consegue ir até a Enel para falar diretamente o seu problema, né? Por mais que exista o canal virtual é aquele lance do... manda uma mensagem e vem 10 diferentes para você. Dá uma raiva. E você mexer isso com idoso, é difícil. Então, a nossa conclusão na CPI foi muito importante. Eles se comprometeram em aumentar pelo menos para 12 lojas físicas. A gente encaminhou esse nosso parecer, o relatório, para o Ministério Público, para o Governo do Estado e para a ANEEL, que é quem detém a concessão do Serviço Público de Energia Elétrica aqui no estado do Ceará. Espero que as recomendações que nós fizemos sejam de fato realizadas, porque do jeito que está hoje, a Enel precisa se adaptar, né? Se ela quer continuar no estado do Ceará, ela precisa prestar um serviço público melhor. E não tem como justificar essas quedas de energia tão somente por questões meteorológicas, né? Porque o relatório que elas nos encaminharam na CPI, foi isso que a gente confrontou, era de que existiam postes com algumas avarias pelo fato das questões de chuva, né? Mas ela precisa estar preparada para essas situações. A gente não pode deixar
isso muito solto, porque senão você tem uma queda de energia. Quantas pessoas perderam sua geladeira? Quantas pessoas perderam micro-ondas? Quantas pessoas perderam uma televisão? Quantas pessoas tiveram dificuldades nas suas casas por conta de home care, né? Porque faz Claro, algum tratamento sério isso. de saúde em casa, né? Domiciliar, e aí são situações que não tem reparo. Então, ou a Enel presta um serviço de fato de qualidade, ou ela vai ter que se virar nos 30 para continuar aqui no estado do Ceará. Pronto. Ou ela se corrige nessa prestação de serviço, ou o quê? Assim, o que Aí existe qual é o planejado ponto? Exato. daqui para frente? O que as CPIs tiveram forças, né? Nossa CPI da Câmara e a CPI da Assembleia. Como o governo do estado não pode... Foi a mesma confusão que teve em São Paulo. O governo Tarcísio queria retirar de fato a Enel de lá, mas ela não detém o poder, por mais que a concessão seja para o estado do Ceará, a Enel presta o serviço para o estado do Ceará, ela não detém o poder de romper a concessão. Ela tem o poder de fazer os ajustes contratuais entre o governo do estado e a Enel. Só quem tem o poder de tirar a Enel daqui do estado do Ceará é a ANEEL, que é a Agência Nacional de Regulação de Energia Elétrica, que é vinculada ao governo federal. Então, todas as nossas recomendações da CPI foram enviadas para a ANEEL, e a ANEEL vai ter que investigar como agência reguladora se ela vai cumprir ou não. E aí, a partir desse momento, é uma força-tarefa. Se ela não cumpre essas recomendações das duas CPIs, é que a ANEEL vai ter que retirar, de fato, a Enel do estado. Né? Ou de São Paulo também, no caso, com a CPI que houve no estado de São Paulo. Então, o que a gente espera... Existe esse prazo das recomendações deles fazerem essas recomendações das duas CPIs de pelo menos um ano. Se a nossa CPI terminou em dezembro do ano passado, se ela não se ajustar, de fato, a gente vai ter que fazer uma força-tarefa na ANEEL para que ela ou seja multada com valores maiores, ou então que de fato rompa esse contrato de concessão do Estado com a Enel. Dando continuidade aqui à nossa cronologia, depois de ter assumido, era suplente, assumiu o cargo, né, a cadeira na Câmara e foi eleito agora, em outubro, para estar, a partir de 2024, eleito pela primeira vez nas urnas. Exato. Depois de eleito, já foi feito assim, um planejamento daquilo que você quer executar, pelo menos nesses primeiros anos, dentro da Câmara? Você já tem em mente aquilo que você quer colocar para frente? Nosso lema foi educação, empreendedorismo e inclusão. Né? A gente sempre levantou essas três bandeiras e a gente tem tentado focar o nosso mandato nessas três pautas que acabam se coincidindo muitas vezes em vários projetos. Né? Eu posso citar o exemplo aqui, como você bem falou, Bianca, a gente assumiu em 2020, né, a gente conseguiu se efetivar no ano de 2021 até... No ano de 2021 assumi como suplente um período e no ano de 2022 até 2024 a gente ficou como titular. Então foram 2 anos bem produtivos, a gente atuando muito nesses três segmentos aí da educação, do empreendedorismo e da inclusão. E eu tenho a honra de ter sido o autor do projeto que inclui a educação financeira nas escolas públicas de Fortaleza. Né? Isso foi uma pauta assim, que eu diria que é a mais forte do meu mandato desses últimos anos, né? Que é fortalecer a educação financeira e o empreendedorismo nas escolas públicas. Hoje, a Prefeitura de Fortaleza já implementou para mais de 120 mil crianças e jovens da rede pública de Fortaleza. Isso é um número expressivo se você comparar com as outras capitais do Nordeste. Nenhuma chega perto, né, de ter esse formato junto com o Sebrae. E foi um projeto de dedicação de nossa autoria, né, e saiu do papel. Porque o mais importante desses projetos que a gente protocola na Câmara é sair do papel. Fazer acontecer, de fato. Tem muita coisa que acaba ficando ali parada e você protocola, mas não sai do papel. Hoje mesmo, a caminho daqui, eu estava... Aí é outro ponto que aí vai entrar nessa questão do empreendedorismo. Eu estava olhando, eu tenho uma reforma de um espaço público ali do Ponto da Muqueca ali. Não sei se você já ouviu falar, ali no Morro Santa Terezinha, que tem
um comércio, tem vários comércios, e eu peguei isso como pauta para a gente no nosso mandato. Revitalizar espaços públicos onde o comércio é pujante. Muitas vezes o comércio está abandonado ali ou não está tendo a devida atenção do poder público porque não tem uma pracinha bacana, porque não tem uma infraestrutura legal, o cidadão deixa de ir, né? Eu cito como exemplo o projeto da Vila Pita, que foi um projeto de nossa autoria também, que fica ali na rua Novinda Pires e Sabino Pires. Era uma ruazinha de pedra. Quando eu falo os nomes dessas duas ruas, o povo não lembra, mas quem é mais antigo assim conhece o Fafi, que era um barzinho muito conhecido. E fica ali naquelas duas ruas. Hoje tem vários restaurantes, é o Apelo, Hey Joe, Dunkin' MC. Tô achando que eu sou a galera das antigas. Pois é. Tô preocupada. Não, e era engraçado que na época da eleição eu falava, ó, pessoal, o projeto da Vila Pita foi um projeto de minha autoria. Aí o pessoal não lembrava Vila Pita. Aí eu ia falando, o das ruazinhas. Aí o pessoal, ruazinha eu sei. O do Fafi, lembrei. Aí, cara, aí eu ia tentando fazer com que o povo lembrasse, né? Mas, assim, é um exemplo, claro, quem não foi, vale a pena ir. Rua Novinda Pires e Sabino Pires, ela simplesmente deu uma repaginada. O nosso projeto foi botar um intertravado nas duas ruas. Uma das duas ruas, hoje, ela é totalmente para pedestre, né? A gente fechou para carro, com o apoio da prefeitura, para fortalecer o empreendedorismo ali, porque você vai, às vezes, comer um sanduíche, mas o cara estacionava ali e ia embora. E era escuro, tinha muita árvore, assim, a árvore praticamente impedindo até a árvore antiga, sabe? Que você via que estava doente, que precisava de poda, a gente conseguiu ajustar isso. E hoje o pessoal vai lá, é um movimento assim que eu acho que triplicou o faturamento dos restaurantes de lá. Então hoje eu tenho isso em mente, é pegar espaços nesse sentido que eu possa e consiga, de fato, repaginar, né? Eu cito esse do Ponto da Muqueca, semana passada despachei mais 2 outros projetos nesse sentido também de revitalização de espaço para fortalecer o comércio. Então é uma pauta que eu quero ajudar, é o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, o setor de bares e restaurantes, porque eu sei que traz renda e traz oportunidades de emprego, né? E muitas vezes, Bianca, às vezes é aquele cara que está comercializando na internet, que quer ter seu localzinho também, mas não tem um local apropriado. E aí eu cito também o projeto do Box do Empreendedor lá no Alto da Paz, no Vicente Pison, que foi um projeto onde a gente se empenhou bastante, que já é um boxzinho dentro dos conjuntos habitacionais. Para o cidadão não precisar ir ao shopping, ou ir ao centro da cidade, ou em algum outro local para comprar ali. Você muitas vezes pode estar comprando na internet de um cara que é seu vizinho e você não sabe. E você tendo um local físico ali dentro do seu ambiente, né, do seu conjunto habitacional, você sabe quem é que está vendendo, começa a se relacionar. Por mais que exista online nas vendas, o físico é muito importante, né? Fortaleza é hoje uma cidade, ao seu ver, empreendedora? Ela dá essas facilidades que o micro e o pequeno principalmente precisam para abrir o seu próprio negócio? Melhorou bastante, né? Como eu vinha falando, esses ambientes passaram a ser vistos. Eu acho que desde a gestão do Roberto Cláudio, ele melhorou tanto esse quesito da mobilidade, que eu falei que 2012, 2013 era uma pauta muito pujante, porque estava com dificuldades, e ele facilitou muito essa questão da relação com as regionais, né? Eu acredito que uns 10 anos atrás, aí, se você puxar para 2010, 2011, 2012, 12 anos atrás, o fortalezense tinha uma dificuldade de documentação, que era o simples, né? Era a burocracia que existia dentro das regionais para você conseguir um alvará, um documento de permissão, um documento de possibilitar você comercializar. Era uma dificuldade enorme. E assim, eu não gosto de afirmar com toda certeza, mas o que a gente escutava à época era dificultar para depois vender facilidade, né? Que aí entrava até a história da corrupção. Hoje eu acho que sai tudo em 2 dias. São hoje, 48 horas. Hoje está tudo digitalizado, tanto Selma, tudo pela SPU, Selma, CEINF, as secretarias regionais, né? Tudo já está tudo automatizado, então facilitou bastante, né? Essa questão do alvará online. Então, eu acredito que Fortaleza hoje tem boas perspectivas de crescer. Claro que pode melhorar
ainda mais, mas eu acredito que Fortaleza tem tem um povo empreendedor, de fato, já. Né? Você vai numa areninha, você vê um cara vendendo um cachorro-quente. Você vai no vizinho ali da areninha, já tem uma moça fazendo uma costura. Né? Tem um programa Meu Carrinho Empreendedor que, onde eu chego, o pessoal me pede esse carrinho empreendedor porque quer vender um churrasquinho, quer vender um cachorro-quente, quer vender uma pizza, uma batata... estruturada, né? Às vezes é um extra ou a renda da família, de Então, fato. eu percebo que o povo fortalezense quer empreender, isso facilita. Mas também precisa dar o norte, né? Dar as noções, muitas vezes dar acesso ao primeiro crédito. Porque como é que ele vai empreender se ele não tem um carrinho? Segundo, depois do carrinho, como é que ele vai conseguir a matéria, os condimentos para fazer um cachorro-quente ou uma batata frita ou um churrasquinho? Né? E eu cito esse exemplo do carrinho porque eu já vi vários há 6 anos que se passaram que começou com esse carrinho e virou um restaurante. Virou um box maior de venda, um container. Né? Tem um amigo lá no Papicu, na comunidade do Pau Fininho, que chama lá, que ele começou com um carrinho, hoje ele já tem um barzinho e hoje ele já está botando um container. Né? Então e aí já está empregando. Né? Então são situações como essa que eu quero dar como foco, tanto nessa educação... Por isso que eu disse que se mesclava, né? Nessa parte da educação financeira, do empreendedorismo, porque uma coisa puxa a outra. Se você capacita dentro da educação pública o povo para empreender, né? E não tão somente estar preocupado com aquela questão, com aquela visão de vestibular, que é importante, obviamente, mas às vezes não é o que o jovem... talento, né? O jovem está querendo outras oportunidades, outras possibilidades. Então, se a gente puxar cada vez mais essas novas oportunidades para a educação pública, e agora o outro projeto que a gente quer tirar do papel de fato, é essa questão da programação em robótica nas escolas, né? Porque os novos empregos vão estar relacionados a isso, né? Ainda mais com essa questão do avanço da inteligência artificial. E hoje, basicamente, quem estuda em colégio público é que tem, ou em colégio particular, e quem tem um pouco mais de condição é que dá também essa condição para os filhos de já enveredar para as profissões do futuro. Exato. Muito presentes, mas as profissões de fato do futuro. Uhum. Então, vamos lá, empreendedorismo, educação, que a gente já falou um pouco, mas eu também gostaria de falar sobre a inclusão, que é uma outra bandeira sua. Uhum. Nós temos aí, junto com o prefeito Evandro Leitão, um projeto que foi muito anunciado durante a campanha dele, que são os espaços para autistas. Exato. Né? Já foi conversado alguma coisa a respeito disso? E para a gente falar aqui sobre datas ou pelo menos projeto? Eu tenho muitas relações com associações que trabalham com famílias atípicas, né? Tive em visitas e encontros com o IPRED, com a Associação Fortaleza Azul, a APABB. Então, eles estão sempre me municiando de projetos, de ideias. Realizamos no ano passado, 2024, a primeira corrida em prol do autismo em Fortaleza, junto com a Associação Fortaleza Azul. Tiramos esse projeto do papel, que era um sonho, arrecadamos mais de 1 tonelada de alimentos. E com a APABB também a gente tem tentado fazer alguns projetos vinculados ao lazer, à saúde das crianças. Tenho tentado ajudar pro bono essas crianças que muitas vezes estão sem laudo. E aí entra a história do Espaço Girassol, né? Que é onde... Espaço Girassol. E é onde a gente tem tentado já criar uma relação com a gestão atual do prefeito Evandro Leitão para tentar alinhar as expectativas desses espaços, né? No ano passado, Fortaleza sediou o Congresso Internacional de Autismo através do Conect Autismo e a gente teve a oportunidade de parcerizar com um projeto, porque é um ingresso relativamente caro muitas vezes, porque eles trazem neuropediatras do mundo inteiro, especialistas do ramo para falar de autismo, e a gente conseguiu fazer o Conect Autismo Social levando 300 famílias para a Câmara, através de uma relação que a gente construiu de forma totalmente gratuita, só com a arrecadação de alimentos. E eu acho que o grande ponto agora desses espaços de girassóis é descentralizar o atendimento dos postos de saúde, que muitas vezes não está nem preparado para receber as famílias atípicas. Você sabe, Pedro, que o meu irmão mais novo, ele é autista. E ele já tem 27...
acho que 27 anos, isso. E na época em que ele era criança, ninguém falava sobre autismo. Então, a gente entendia que ele tinha um comportamento diferente dentro de casa, os professores também, os coordenadores do colégio, mas nunca ninguém havia chegado para minha mãe para falar assim, olha, procure um especialista porque eu acho que ele é autista, ou nada parecido. Então, essa falta de informação fez com que ele, ao longo da vida dele, não tivesse acesso à terapia, né? Que poderia ter ajudado muito mais o desenvolvimento dele. E ele só foi diagnosticado aos 18 anos. Hoje, com essa visibilidade que é dada à pessoa autista, outras mães têm essa possibilidade de despertar dentro de casa, de olhar e enxergar, e de ocupar espaços mesmo, né? Então, quando você fala quando você fala em descentralizar, é não ter o acesso ao atendimento em apenas um lugar, mas também de ter esse atendimento em todos os lugares, né? Então, daí a importância. E você falou muito bem essa questão de quem procurar, como procurar. Nem a família, nem o poder público ainda sabe muito bem ainda como lidar ou como direcionar. Você vai para um posto de saúde, nem todos os profissionais sabem. E a gente apresentou um projeto lá na Câmara e eu espero que com os espaços de gerações a gente consiga de fato efetivar isso, que é a jornada da pessoa autista. O que seria a jornada da pessoa autista? É conseguir transformar todo o atendimento da pessoa com autismo de uma forma fluida, com um fluxograma. Porque o que acontece hoje? Muitas vezes a mãe leva o seu filho para a escola, o diretor da escola ou o professor consegue enxergar ali que ele possa vir a ser autista, dá um encaminhamento para ir para o posto muitas vezes não faz um atendimento tão correto ali ou não tem tanta vaga para ser atendido por um neuropediatra ou um psiquiatra e muitas vezes fica ali. E fica naquela história de cadê o laudo, onde é que está o laudo, mas tem que ter a recomendação da escola, mas aí a recomendação da escola já não tem mais validade e para por ali. Então, com a jornada da pessoa autista, a gente vai conseguir encaminhar para todos os órgãos do poder público como é que vai começar e onde é que vai terminar, até buscar o benefício que aquela família possa vir a ter direito. Então, eu acho que através dos espaços gerações, se a gente conseguir conscientizar o servidor público e as famílias de como é que vai ser esses encaminhamentos, nós vamos estar dando muito mais oportunidade e nós vamos diminuir esse déficit de laudos que existe hoje e ter especialistas de fato que consigam enxergar essa grave situação, porque numa conversa com o Dr. Sullivan no IPRED, ele disse que é praticamente impossível a gente conseguir atender esse déficit que existe hoje de atendimento e de laudos, porque nós só temos no Ceará 36 neuropediatras e pouquíssimos psiquiatras. Então, e ele já está estudando umas ferramentas de modelagem para tentar fazer um atendimento via inteligência artificial, com também um atendimento tecnológico. O IPRED é fera nisso, né? Então, isso tenho até que voltar lá. Ele me cobrou esses dias com o André Rosado, a Joana. Eu já estou respondendo ao vivo, né? Aqui, já assisto. Já faz a cobrança. Já estamos aqui se comprometendo de voltar lá, porque as coisas estão avançando e esse é o ano para que a gente possa, de fato, tirar esses projetos de inclusão do papel. Pedro, o assunto é muito bom, né? A gente passaria aqui horas conversando. Obrigada por ter estado com a gente. Eu que agradeço. Nesta sexta-feira. Volte em outras oportunidades. Quando os projetos forem tocados, a gente está sempre de portas abertas aqui para você. Obrigado, Bianca. Obrigado a todos do Café com Verdade, a todos aí da audiência. Quem puder aí me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Pedro Gomatos, Facebook, Threads, tô no X, até no TikTok eu tô lá, Pedro Gomatos, e o gabinete da gente lá na Câmara é o 04. Para ficar cada vez mais próximo, né, da população. Obrigada mais uma vez. Obrigado. A você que esteve com a gente, obrigada também. Na próxima sexta-feira tem muito mais. Fica acompanhando aqui a nossa programação, compartilha, passa esse aviãozinho para todo mundo que você sabe que também gosta de política assim como a gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.